O que eu queria deixar claro aqui para quem está me assistindo, eu gosto muito do visagismo, as meninas são visagistas. O nosso foco aqui não é o visagismo, mas é o que se fala em alguns cursos e o que alguns visagistas praticam, que é o reconhecimento, que não é verdadeiro, da personalidade do cliente por meio dos traços faciais. Então, nosso ponto aqui, o que nós não concordamos, porque isso não é ciência, né? Eu sou psicanalista com uma vasta experiência clínica, eu estudo a mente humana, o psiquismo, do ponto de vista da psicanálise há 30 anos. Há mais de 30 anos eu estudei com os grandes profissionais de Minas, do Brasil e do mundo, que são os franceses. Então, aqui não é uma opinião, o que eu acho, né? Porque eu gosto de azul e você gosta de vermelho, a outra gosta de amarelo. Não é isso, não é opinião. Isso aqui é fundamento, é fundamentado em livros, em pesquisas, não é? E para ser ciência existe um passo a passo, né? Primeira coisa, assim, básica. O que é antigo, muito antigo, não é ciência. Ciência é o novo. Então, vamos pensar assim, a técnica que o cirurgião usava há 100 anos, por exemplo, para operar, ela não é ciência, porque depois dessa técnica vieram outras. Então, a atual é ciência. Então, as pessoas nem entendem o que é ciência, porque o que os professores ensinam nos cursos de visagismo é teoria lá de não sei quantos anos atrás. Nós nem vamos entrar nisso, o que é ciência, o que não é. Mas, para começo de conversa, né? Aquilo que é muito antigo não é ciência, porque depois de lá para cá muitas coisas mudaram. E realmente me assusta o rumo que o mercado está tomando nesse sentido e me assusta a irresponsabilidade de profissionais que não têm competência, não têm competência técnica, não têm experiência, não têm expertise e ficam falando de personalidade. Pior, eles vendem falsas promessas. Eu não sei se é por desinformação ou se é por má fé mesmo. Porque não existe possibilidade de análise direta da personalidade. Tem um curso aí que foi vendido durante muito tempo, acho que ainda é, mas eu vi isso em 2018, 2019, faça análise fácil, direta, e tinha mais uma palavra, da personalidade. Imagina, não existe análise fácil da personalidade, não existe análise direta, porque nós somos sujeitos multifacetados, né? Nós temos uma história de vida, nós temos o contexto histórico, social no qual nós fomos criados, tem as questões subjetivas das pessoas que nos criaram, dos nossos pais. Então, é muito complexo entender a alma humana, a mente, a personalidade. Ensina-se isso de forma rasa, ou seja, quem tem o nariz tal, a pessoa tem um jeito de ser, uma personalidade. Que coisa mais boba, né, gente? Assim, se você pensar nos gêmeos, né? Minha mãe era gêmea com meu tio, muito parecidíssimos. Os traços, assim, eram praticamente idênticos. Um era homem e outro mulher, mas idênticos. Eles tinham personalidades totalmente diferentes. Minha mãe era uma pessoa muito expansiva. Meu tio era o contrário em todo. Então, gente, isso é uma bobagem, tá? Isso é uma bobagem. Se você quiser estudar sobre isso, eu tenho bibliografia para fornecer, a Wanda tem, a Carol tem. E eu quero escutar as meninas, como que elas vivenciam essa questão na prática delas. O que elas ensinam, o que elas encontram. Certamente elas recebem alunas ou conversam com profissionais que dizem a elas sobre isso. Dizem que eles empregam esse tipo de... fazem esse tipo de trabalho. Eu acho que assim, ó, primeiro de tudo, a ciência, né, ela se inicia com um questionamento. Então, a gente, quanto profissionais, a gente precisa ser questionadoras. Eu falo para as minhas alunas também, olha, não é porque eu estou ensinando que isso aqui e você só tem que seguir isso aqui. Não, eu preciso ser questionadora e atualizada. E a questão principal é a responsabilidade, né? Então, a gente não precisa adivinhar nada das nossas clientes, né? Assim, eu preciso olhar para ela e dar um raio-x da personalidade. Eu já tive relato tanto de aluna quanto de cliente
que se sentiu envergonhada por estar ou falando ou recebendo uma informação que não batia. Então, hoje, o nível de conhecimento que a gente tem, tanto de anatomia, de bioquímica, ele não é tão raso e superficial. E aí, às vezes, as pessoas, elas chegam a essas informações, elas pensam que todo mundo aplica isso. E nós, com o conhecimento técnico, conhecimento de design, o nosso conhecimento profissional com responsabilidade, ajudar a criar essa imagem. Mas uma imagem que não só transmita o que ela quer, mas que também se conecte com ela, mas porque nós ouvimos essa cliente, sem a necessidade de adivinhar nada, porque não tem esse objetivo, não tem para que a gente fazer isso, né? E também isso não é científico. Vou tomar novamente, retomar esse ponto, essas técnicas, né? Morfopsicologia, que vem da fisiognomonia, não vamos entrar nisso, isso não é ciência. Nem naquela época isso foi entendido como ciência, foi refutado. E de tempos em tempos tentam trazer isso à tona. Gente, porque isso é um jeito fácil de vender, né? Assim, a pessoa vende um curso prometendo que você vai sair de lá entendendo a personalidade do cliente. Isso Causa é impacto. Eu acho causa que impacto, bem né? a narrativa sedutora, né? Muitos Exato. vão, e eu acho que assim, é mais complicado ainda, porque eu acho que uma pessoa, né, pensando assim numa cliente que se deixa seduzir por isso, é uma pessoa que ela já tá fragilizada. Porque se ela tá tentando buscar respostas tão fáceis, tão assim, né, dadas para ela, é porque ela tá buscando aquilo de uma forma, ela tá precisando daquilo. Só que o caminho é exatamente o contrário, né? O caminho é ela se olhar, é ela se auto-perceber, é ela olhar para dentro para ela ter essas respostas. E não alguém chegar para ela e falar, olha, tu é assim porque tua testa é assado, porque tua boca é assim, né? Isso não existe, realmente não existe, né?